ficar certinho para aquilo. Sexta-feira, pá, ainda tu não acordaste, pá, e já eu lá estou para pagar. Hã? E o indivíduo até depois passa a reforma e tudo e ainda nunca mais viu o dinheiro. Não é? Vocês nunca viram isso? Olha, nós temos aqui muitos irmãos que têm negócios, não é? E que são credores de outras pessoas e às vezes, eu sei porque já me têm dito, outras pessoas não pagam. Não pagam, está descansado, eu vou pagar e tal, eu, pá, de certeza absoluta aquilo, pá, ou não me chama mesmo filho da minha mãe, pá. Pá, não, ele não é filho da mãe, é de outra coisa qualquer, mas... certo? Quebra de fidelidade, quebra de lealdade, não é assim? Ou então dizer, aquelas pessoas que dizem às mulheres ou aos maridos, ai, tu és o único amor da minha vida, naquele dia, não é? O único, quebra de fidelidade. Mas sabe, Deus nunca quebra a sua fidelidade. A palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas aqui é interessante, a palavra de Deus tem uma promessa. Tem uma promessa. Diz que Ele mantém a sua aliança e a sua bondade para com aqueles que o servem e se comportam, diga assim comigo, com toda a fidelidade para contigo. Fidelidade. Sermos fiéis. Meus irmãos, ouça, eu já fui professor, durante muitos anos eu fui professor nas escolas, não é? E nas escolas, nós quando avaliamos os alunos e classificamos os alunos, nós classificamos os alunos de acordo com as suas competências do ponto de vista das matérias, das disciplinas que eles têm, etc, etc. É aquilo, né, na matemática, nas ciências, etc, etc. E há alunos realmente extraordinários, há alunos que tiram 20, que tiram 18, são uns grandes cérebros, são, do ponto de vista do coeficiente intelectual, uau, fantástico. Mas o problema é que essas pessoas muitas vezes crescem, não é? Continuam a ser pessoas muito inteligentes, mas a sua fidelidade, os valores da fidelidade não são avaliados. Quantas vezes nas empresas, nos trabalhos, etc., a gente pede as competências, mas ninguém pede fidelidade. E às vezes o problema está na fidelidade, não está nas competências. Aquela pessoa pode ser uma pessoa muito competente, mas é um grande aldrabão. O que é que interessa a competência? É verdade ou não? O que é que interessa a competência? O que é que me interessa ser um grande cérebro, um grande crânio, se eu depois sou um grande bandido e um grande ladrão? Porque isso não é avaliado. Não é? As qualidades, do ponto de vista dos valores morais, não são avaliadas. Não há nada que avalie isso. Nada. Não é? Sei lá, por exemplo, numa grande empresa, não é? Olha, para ministro, etc., pô, interessa um grande cérebro. Um cérebro valente. Uau! Como aqueles cérebros que nós temos como ministros conseguem tirar um curso sem ir à faculdade. Grande cérebro, pá. Fantástico, pá. É uma inteligência espetacular. Certo? Não há ninguém assim, pá. É preciso mesmo ser ministro para se tirar um curso destes. Estão a ouvir? E sabem uma coisa? Por muito que você possa ser muito esperto, mas se você não for uma pessoa leal e fiel, não tem qualquer valor. Certo? Eu conheço muita gente intelectualmente acima da média. Eu conheço pessoas muito inteligentes, mas não são fiéis. Não são leais, não são pessoas confiáveis. E aquilo que Deus nos pede, nós não encontramos aqui nunca dizer assim: eu vou abençoar aqueles que são muito espertos, eu vou abençoar aqueles que são intelectualmente acima da média, eu vou abençoar aqueles que na realidade são extraordinários a trabalhar para mim, que fazem tudo certinho. Não. O que aqui diz é que Deus, Ele é fiel, Deus mostra a sua bondade, diz que Ele mantém a sua aliança e a sua bondade para com aqueles que o servem e se comportam com toda a fidelidade. O mais importante para Deus é o nosso coração. A nossa fidelidade para com Ele. Claro, é bom sermos competentes, é bom sermos pessoas inteligentes, termos pessoas, como é que eu vou dizer, pessoas que são
hábeis naquilo que nós sabemos fazer. É bom, fantástico, não é? Tudo isso é extraordinário. Mas é bom acrescentar a tudo isso a nossa fidelidade, o nosso coração. E Deus está aqui a dizer que Ele é bondoso para com aqueles que o servem e se comportam com toda a fidelidade. Está Ele a dizer, toda a fidelidade. Diga lá comigo, toda a fidelidade. Ele não quer só um bocadinho. Ele não quer a fidelidade num dia e no outro dia você já pode se portar mal. Não, não. Ele não quer a fidelidade numa semana e na outra semana você já se pode portar mal. Ele quer a fidelidade sempre. Correto? Sempre. Sermos fiéis a Deus sempre. Em todos os momentos. Em todas as horas. Em todas as oportunidades que nós temos da nossa vida, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Será que existe alguma área na nossa vida onde nós não somos fiéis? Não é? Será que existe alguma área na nossa vida onde nós não somos fiéis? Todos os dias, na sociedade portuguesa, nas notícias, nós somos confrontados com situações de pessoas, não é, que não são fiéis. Todos os dias. Pessoas espertas, pessoas com cursos, pessoas de grande responsabilidade do ponto de vista das funções que ocupam na nossa nação, mas não são fiéis. São pessoas que muitas vezes têm uma reputação muito questionável. Não é? Irmãos, a reputação é aquilo que nós somos quando ninguém vê. Não é verdade? A reputação, ouça bem, a reputação é aquilo que eu sou quando ninguém vê. Quando eu estou sozinho. Quando ninguém vê. Porque ser reputável, ter uma boa reputação à frente dos outros, isso não tem valor. Não é? A reputação é quando eu estou sozinho. Quando ninguém me está a ver, quando eu sei que ninguém me está a ver. Isso é a reputação. É assim que eu aprendo a construir e desde pequeno, não é? Nós aprendemos a fazer as coisas. Muitas oportunidades na vida que nós temos para fazer coisas erradas, mas que eu aprendi desde pequeno, quando estou sozinho, a ser fiel, a ser leal. Assim, não só para com Deus, mas para com as pessoas em si. Isso é a nossa reputação. A reputação é construída quando nós estamos sozinhos, quando nós sabemos que ninguém está a observar. Correto? Quando sabemos que ninguém está a observar. Se nós lermos a Bíblia em 1 João, no capítulo 3, nós precisamos, portanto, como aqui diz, que se queremos a bênção de Deus, nós precisamos de aprender a andar com toda a fidelidade de todo o nosso coração. Não é? A palavra de Deus ensina-nos isso. Nós encontramos em 1 João, 1 João, no capítulo 3, no versículo 20, de 1 João 3. Mas, irmãos, há coisas que vêm da nossa capacidade intelectual, não é? E aquilo que sabemos, muitas vezes as nossas competências vêm da nossa capacidade intelectual. Daquilo que adquirimos durante muitos anos e que depois nós vamos pôr em prática. Mas há coisas que vêm do nosso coração, não vêm da nossa cabeça. Há coisas que não se aprendem nos livros. Os irmãos entendem? Há coisas que aprendemos nos livros. Não é? Sei lá, se você tirar um curso de medicina, há coisas que você vai aprender dos livros. Você vai ter que estudar muito. Aquilo que em linguagem estudantil se chama marrar. Sabe o que é marrar? Sei, pá, tanto marranço. É empinar, não é? Muitas coisas, eu lembro, olha, eu quando eu fiz o meu curso de Educação Física, eu tive uma disciplina que era, tínhamos que ter, que era sobre anatomia. Era pronto, era uma coisa básica, não é? Era uma coisa mesmo básica. Eu não fui estudar para médico. Não, eu não tinha conseguido, não tinha lá chegado. Eu quando vejo sangue, eu caio para o lado. Eu quando vejo sangue, eu peço à minha mulher, eu peço para ela ir curar, eu não consigo ver sangue. Não é? Mas tivemos que estudar nos livros mesmo, só nos livros, assim com fotografia, só nos livros. E sabe uma coisa? A parte mais difícil para mim era a parte dos ossos. Vocês não imaginam os nomes, todos os ossos que nós temos no nosso corpo têm nome. Eu não sabia, mas têm nome.
Os médicos sabem aquilo tudo. Alguém já estudou aqui, é verdade ou não é? Todos. E eu não sabia que nós tínhamos tantos ossos. É? Eu só fiquei a saber que tínhamos tantos ossos mesmo ali naquilo. Tantos ossos. E então eu tinha que saber os nomes daquilo tudo. Então eu tinha que marrar, tinha que empinar aquilo tudo. Não é? Eu hoje não sei nenhum. Certo? Eu sei o húmero, o fémur, sei a tíbia, o perónio e pronto, e pouco mais. Mas de resto, pá, é? O quê? O esternoclero, o masteide. Epá, isso come-se com quê? Isso é com quê? Isso é com quê? Isso é... daquele do Vasco Santana. Portanto, tudo, sabe, são coisas que nós temos que estudar e pronto, quem lida com aquilo tem que saber, correto? Está na nossa cabeça e tal, tem que saber. Mas há coisas que estão no nosso coração. E a fidelidade, não há nenhum livro, não é? Não há nenhum livro que nos ensine a fidelidade, porque a fidelidade é alguma coisa que sai do nosso coração. Correto? Não há nenhuma matéria a dizer assim, vamos aprender sobre fidelidade. A fórmula da fidelidade. Não há fórmula. Ou se é fiel, ou não se é fiel. E aqui a palavra de Deus fala da importância do nosso coração. Ouça bem, fala da importância do nosso coração no nosso relacionamento com Deus. Não da nossa cabeça. Não do nosso intelecto. Deus não quer saber se tu sabes muito ou se tu sabes pouco. Diz a Bíblia que Deus te abençoa pela tua atitude de coração, não por o quanto tu sabes. Aquilo que nós sabemos, nós vamos fazer um exame, não é? Um exame de admissão à faculdade, quem for fazer, é avaliado por aquilo que tu sabes. Fazes um exame e é aquilo que tu sabes que lá está. Levas 17, 16, 20, o que quer que seja, correto? Mas Deus não faz nenhuma avaliação no seu relacionamento contigo, nenhuma avaliação de Deus é feita em função do que tu sabes. A avaliação de Deus no seu relacionamento conosco, Ele avalia-nos por aquilo que nós somos no nosso coração. Certo? E é isso que vamos ver. Nesta noite vamos ver em 1 João, no capítulo 3, diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 20 ao 22. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Queridos amigos, se o nosso coração não nos acusa, temos plena confiança em Deus e tudo aquilo que lhe pedirmos, havemos de o receber, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. É interessante que a palavra de Deus diz que se o nosso coração nos acusa, ou seja, se o nosso coração te diz que alguma coisa não está bem no teu relacionamento com Deus, está aqui a dizer, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Ou seja, mesmo no teu íntimo, mesmo quando tu estás sozinho, tu não consegues se esconder de Deus. Porque Ele é maior que o teu coração e diz que Ele conhece tudo. Certo? Ele conhece tudo. Coisas, não é? Eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era criança, não é? A minha mãe às vezes mandava-me à loja comprar ovos e dava-me, sei lá, 10 escudos, né? Para ir comprar 10 escudos. Naquela altura ele comprava quase a mercearia inteira, né? E dava-me 10 escudos para comprar ovos. E eu chegava lá e tal, e comprava os ovos, né? Mas depois, o que acontecia? Aquilo vinha com alguns trocos e eu ficava sempre com alguns trocos para eu ir jogar matraquilhos, que eu jogava de jogar matraquilhos. Eu gostava de jogar os matraquilhos. E naquela altura, com 5 tostões, a gente chamava-lhe 5 tostões, não é? A gente metia lá a moedazinha e jogava os matraquilhos. Eu gostava, tirava sempre ali um escudito ou uma coisa assim para ir jogar matraquilhos. Não é? E a minha mãe, porque aquilo tinha muitos trocos,
A minha mãe, às vezes, mãe, onde é que eu ponho isto? Ela dizia, põe lá na carteira. Ela não ia contar. E eu, pimba, tirava sempre ali um escudito. Certo? Porque a minha mãe não via e a minha mãe não ia contar. Vocês entendem? Mas sabem uma coisa? Não é? Ainda assim, ainda que você tire 5 escuditos, um escudinho para jogar os matraquilhos, Deus conhece. Você não pode esconder nada de Deus. Sabia isso? Por mais pequenino que seja o que quer que seja, você não pode esconder nada de Deus. Por quê? Porque Ele é maior que o seu coração. E olha, eu vou-lhe contar isto. E havia, eu lembro, na altura eu era católico. E então fazíamos a comunhão. Tínhamos que ir fazer a comunhão, receber a hóstia. Então quando nos íamos confessar ao padre, a gente confessava-se à sexta-feira para receber a comunhão no domingo. Então eu tinha que me portar bem de sexta a domingo. Certo? De sexta a domingo vocês lembram-se disso, não é? Tinha que me portar bem de sexta a domingo, porque senão todos os meus pecados que eu tinha estado a confessar ao padre na sexta-feira perdiam o arrependimento. Já era uma coisa. Então eu tinha que me portar bem, eu tinha que estar sempre concentrado em portar-me bem. Até que eu às tantas já não conseguia. E eu dizia assim, mas ninguém está a ver. Não é? Ninguém está a ver. Mas Deus vê. Certo? Mas Deus vê. Deus vê. Se o nosso coração nos acusa, diz aqui, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Tu nunca vais poder esconder nada de Deus. Queridos amigos, diz aí, se o nosso coração não nos acusa, ou seja, o inverso, temos plena confiança em Deus e tudo aquilo que lhe pedirmos, está a falar da oração, tudo aquilo que lhe pedirmos, havemos de o receber, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Há um bocado lemos lá em 2 de Crónicas, que diz que quando nós servimos a Deus e quando nós somos fiéis a Deus, plenamente fiéis no nosso coração, que Deus Ele nos abençoa, que Ele é bondoso para connosco. E aqui diz também que quando o nosso coração não nos acusa, diz que nós temos plena confiança em Deus. E tudo aquilo, diga lá comigo, tudo aquilo que lhe pedirmos, havemos de o receber. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. É verdade. Meus irmãos, eu acredito que quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, certo? De acordo com a palavra de Deus, nós abrimos as bênçãos de Deus, nós abrimos, como é que eu vou dizer? Nós atraímos sobre nós as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu acredito nisto. Correto? Eu acredito nisto. Quando nós somos fiéis, quando nós colocamos o nosso coração em tudo aquilo que Deus quer que nós coloquemos, quando nós fazemos tudo para agradar a Deus, Deus, Ele abre o melhor que Ele tem, Ele dá-nos o melhor que Ele tem. Porquê? Porque nós somos fiéis de todo o nosso coração. Muitas vezes somos nós, diz a palavra de Deus, que somos nós que impedimos que as nossas orações sejam respondidas. Porquê? Porque o nosso coração não está bem. O nosso relacionamento com Deus não está bem. A nossa atitude para com Deus é errada. Mas diz que quando o nosso coração está bem para com Deus, diz aqui, temos plena confiança em Deus. E tudo aquilo que lhe pedirmos, havemos de o receber. Uau, fantástico. Esta é uma promessa extraordinária. Meus irmãos, ou a Bíblia está errada, ou na realidade aquilo que ela diz, ela é verdade. Diz que quando nós temos um relacionamento correto com Deus, quando o nosso coração está pleno com Deus, diz que se Ele não nos acusa, se não há nada de errado com Ele, a nossa atitude para com Deus, uau, Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? Não há nada, ouça bem, não há nada nesta vida, não há nenhum demónio do inferno, não há nenhuma potestade das trevas que pode penetrar no nosso coração se nós estivermos diante de Deus, com o nosso coração fiel e puro diante dele. Nenhum. Não há nada. Nós precisamos de manter
quando aqui estamos a falar do coração, estamos a falar do nosso homem interior. Não é? Estamos a falar, claro, não estamos a falar do nosso coração de carne. Não é? Estamos a falar do nosso homem interior, do nosso eu, do nosso verdadeiro ser, daquele homem interior que ninguém vê, mas que eu sei quem ele é. Eu sei, não é? O verdadeiro homem interior, o meu verdadeiro eu, o Carlitos que eu sei. Não aquele que eu vejo muitas vezes e que vocês veem, mas aquele que eu sei. Aquele que eu não vejo, mas que eu sei que está cá dentro. Correto? Aquele que muitas vezes nos diz a qualquer um de nós, a mim ou a qualquer um de vocês, que diz assim, olha, tu fizeste mal. O que tu fizeste não é agradável diante de Deus. Não foi bom. Isto não é bom diante de Deus. Isto desagrada a Deus. Isto não é bom. Nós sabemos quando fazemos bem e sabemos quando fazemos mal. Nós sabemos quando nós estamos a fazer aquilo que não é correto diante de Deus. Sabemos ou não sabemos? Claro que sabemos. Meus irmãos, no livro de Salmos, o número 91, vamos ler, Salmos 91. Salmos 91. Diz assim, Salmos 91. Eu vou ler. Diz assim, aquele que habita, repare bem, aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Omnipotente, pode exclamar ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu castelo, o meu Deus, em quem confio. Na verdade, Ele há de livrar-te de armadilhas ocultas e proteger-te contra venenos mortais. Esta é uma linguagem metafórica, como é lógico, não é? Mas nesta linguagem metafórica, a palavra de Deus está a dizer-nos que aquele que habita sob a proteção do Altíssimo. Habitar sob a proteção do Altíssimo. Meus irmãos, nós podemos habitar sob a proteção de muitas coisas. Olha, quantos presidentes já tiveram segurança, não é? Segurança, olha, vou dar exemplos, não é? Nos Estados Unidos já houve muitos presidentes que foram assassinados que tinham segurança. No Egito, eu lembro que há muitos anos atrás, houve um presidente, eu agora não me recordo o nome, ajudem-me lá, que foi assassinado pela sua... Não, no Egito. O Kennedy não era egípcio, esse não tinha cara disso, irmão, não. O Sadat, o Anwar Sadat, né? Exatamente. Ele foi assassinado pela sua segurança. Sadat era. Não era? Então. Não, Sadat não. Sadat era Egito, era egípcio, era. Pronto, não interessa. Não interessa, senão a gente fica aqui até amanhã. Certo? Mas olha, houve outro, foi a Indira Gandhi. Foi assassinada pela sua segurança. Correto? Por muita segurança que nós possamos ter nesta vida, não é suficiente. Porque ninguém nos pode proteger contra as armadilhas dos nossos inimigos. O único que nos pode proteger é Deus. Certo? O único que nos pode proteger contra os perigos é Deus. Certo? Ouça bem, irmãos. O único que nos pode proteger contra todos os perigos. Há coisas inexplicáveis, mas o único que pode nos proteger contra todos os perigos é Deus. Se Ele não nos proteger, mais ninguém nos protege. Certo? Só um dia, na eternidade, a gente vai perceber, na realidade, aquilo quanto Deus nos protegeu. Né? Um dia saberemos todas as coisas. Às vezes aqui nós não percebemos tudo, mas um dia perceberemos o quanto Deus nos protege. Eu já vivi situações na minha vida, mesmo quando eu nem sequer tinha consciência de quem era Deus. Eu percebi o quanto Deus me tinha protegido. Muitos perigos do qual Ele me livrou. E a palavra de Deus diz, aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Omnipotente, pode exclamar, ó Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu castelo, o meu Deus, em quem confio. Na verdade, Ele há de livrar-te de armadilhas ocultas e proteger-te contra venenos mortais.
Certo? É verdade. Deus protege-nos de coisas, muitas vezes que nós nem percebemos, mas que elas estão ali para nos fazer mal. Deus, Ele sempre procura proteger-nos, guardar-nos de todos os perigos, de todos os males. Por isso é importante nós sabermos que o nosso coração diante dele está correto, está reto, diante de Deus está ok. Mas também ouça bem, irmãos, ouça bem. Há alturas que nós mesmos, pelas nossas ações, nós nos colocamos fora da proteção de Deus. Não é Deus que não nos protege, somos nós que nos colocamos fora da proteção de Deus. Quando eu era miúdo, eu gostava de fazer uma coisa que era muito gira. Com um ímã, estão a ver um ímã, e às vezes com aquela ferrugem que existia, que a gente às vezes tirava dos carros, eu levava um ímã e punha na minha mesa, eu punha o ímã ao pé da ferrugem, e o ímã, à medida que eu passava, atraía aquela ferrugem, aquelas limalhas, não é? Aquelas limalhas atraía aquilo tudo, correto? Mas se eu pusesse o ímã muito afastado, não é, daquelas limalhas, não acontecia nada. Certo? Não acontecia nada. Se eu afastasse o ímã das limalhas, muito afastado do seu raio de ação, não acontecia nada. Se eu pusesse perto, não é, assim que eu colocava lá, as limalhas eram todas atraídas para o ímã, para o centro do ímã. Mas se eu pusesse as limalhas afastadas do ímã, não acontecia nada. E é assim muitas vezes na nossa vida. Nós somos as limalhas. Se nós estivermos afastados de Deus, estamos desprotegidos. Deus nada pode fazer por nós, porque estamos desprotegidos. Se nós estivermos no centro da sua vontade, nós estamos protegidos. Nós estamos atraídos por Ele. Concordam comigo? Se estivermos afastados, olha, nada pode acontecer. Estamos afastados. Não foi Deus, fomos nós que nos afastamos. Fomos nós que saímos do seu raio de ação. Eu conheço muitas pessoas que saíram do seu raio de ação, saíram debaixo da sua proteção, e a sua vida foi uma desgraça. Nós precisamos estar debaixo do seu raio de ação. Deus sempre nos protege, sempre nos guarda. Há um versículo na Bíblia, e agora gostaria de ver outro aspecto importante, para além do nosso coração, importante no nosso relacionamento, o nosso coração, ter um coração puro, umas boas motivações, né? Já falámos sobre isso, ter uma boa motivação, sermos fiéis a Deus, e isto é algo que não se aprende, eu já disse, isto não se aprende, é uma coisa que nós, no nosso dia a dia, desenvolvemos e percebemos isso na nossa relação com Deus. Mas eu gostaria de ver alguma coisa que a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 13. Tiago 5, 13. Tiago 5, 13. De novo vou ler aqui na Bíblia para Todos, que diz o seguinte. Tiago 5,13. Quando algum dos vossos estiver em sofrimento, recorra à oração. Quando estiver contente, ante louvores a Deus. E quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja para orarem por ele, derramando óleo sobre ele, em nome do Senhor. Esta oração feita com fé dará a saúde ao doente e o Senhor há de restabelecê-lo. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Meus irmãos, eu quero realçar aqui no versículo 13 que diz: quando algum dos vossos estiver em sofrimento, recorra à oração. Interessante. Quando algum dos vossos estiver em sofrimento. Aqui não está a falar em doença, porque da doença vem mais abaixo. Quando diz assim, quando alguém estiver doente, mande chamar os responsáveis da igreja. Está a falar em sofrimento. Problemas que temos na vida, não é? Todos nós, algures na nossa vida, nós vamos encontrar problemas. Não é? Ao bocado, eu estava a ouvir, o nosso irmão Júnior estava ali a dizer que há alturas que nós estamos no alto, mas há alturas que estamos cá em baixo, não é?
Quando estamos no alto, uau, a gente não pensa nos problemas. A gente diz assim, uau, está tudo fixe. Problemas é a última coisa que a gente pensa que existe. Porque estamos bem lá em cima. Estamos contentes, estamos felizes, não é? Nós nem sequer imaginamos que os problemas possam surgir. É a última coisa que a gente pensa. Mas um problema pode surgir em qualquer momento, em qualquer circunstância. É verdade ou não é? Um problema pode surgir. Uma pessoa pode entrar em dificuldade em qualquer momento. E aí, nessa altura, diz a palavra de Deus, quando algum dos vossos estiver em sofrimento, recorra à oração. Recorra à oração. Orar a Deus. Tem sofrimento, ora a Deus. Creia nisso. Olha, eu às vezes vejo, não é? Às vezes as pessoas chegam ao pé de mim, muitos irmãos, amigos, colegas, pastores, sei lá, e chegam ao pé de mim e às vezes vêm-me pedir conselho para isto e para aquilo, etc. E eu também peço. É verdade, não é bom pedirmos conselho, chegarmos ao pé de um amigo e dizer assim, olha, eu estou a passar um momento difícil, por favor, ajuda-me, etc. Olha, é ótimo, eu faço isso. Não tem mal nenhum. Mas sabe, só o conselho não chega. Conselho, aqui não diz que quando nós estamos com problemas para ir pedir conselho. É bom, mas não diz para irmos pedir conselho. Aqui diz para nós pedirmos conselho a Deus. Peça conselho aos amigos, sim, tá bom, ótimo. Mas ouça bem, peça conselho a Deus. Estamos a passar um momento difícil, peça conselho a Deus. Em muitas alturas da minha vida, e por favor entendam bem, né? Agora vocês não vão dizer que o pastor disse que não se deve pedir conselho. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que acima de tudo, nós devemos recorrer à oração. A quem é que nós oramos? A Deus. Devemos orar a Deus. Devemos recorrer a Deus. Em muitas circunstâncias, eu às vezes, na minha casa, sozinho, pela manhã, eu acordo muito cedo, né? E eu oro, peço a Deus, oh, Senhor, ajuda-me. Senhor, olha, tu sabes, este aqui precisa isto aqui, etc. Eu peço a Deus. Peço a Deus. É bom, eu vou ouvir conselho, não tem problema nenhum, eu ouço conselho dos meus amigos, daquelas pessoas que estão perto de mim, eu digo, pá, como é que eu farias, como é que estivesse no meu lugar, olha, estou a passar por isto, etc, etc. O que é que tu pensas sobre o assunto? Olha, se fosse contigo, ok, ótimo. Mas, meus irmãos, não se esqueçam, nós devemos recorrer a Deus em primeiríssimo lugar. Sabe, muitas vezes Deus traz coisas à nossa vida, que só Ele pode trazer. Claro que Deus usa muitas vezes os nossos amigos. Aliás, até está aqui a dizer que se alguém pecar, não é, deve confessar o seu pecado e diz que será perdoado. E diz até que muitos têm recebido, está aqui a dizer, não é, portanto devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A Bíblia diz que quando nós oramos uns pelos outros somos curados, está aí a dizer. Mas oramos. Correto? Mas oramos. Não diz, mas nunca diz aí para deixar de orar, diz aí para nós orarmos. É verdade ou não é? Mas oramos. Diz aí que devemos confessar. O que é confessar? Confessar é falar sobre as nossas fragilidades. Dizer assim, olha, eu estiquei-me, eu fiz isto, olha, aqui na minha vida, não sei como é que é, olha, eu passei-me, eu fiz isto. Pronto, o que quer que seja. Correto. Mas diz para nós orarmos. Diz para nós orarmos. Sabe, muitas vezes, ouça bem, ouça o que eu lhe vou dizer. Ouça o que eu lhe vou dizer, que isto quase parece uma coisa assim muito estranha dizer-se isto. Muitas vezes as nossas enfermidades estão associadas aos nossos pecados ocultos. Há gente, não é, que tem muitas enfermidades que estão associadas aos seus pecados ocultos, porque eles não os confessam. Uau! Mas ouça, eu só estou a interpretar o que está aqui. Está aqui a dizer, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. Porque há pecados, ouça bem, eu não estou a dizer, agora, por favor, eu não estou a dizer que todos os pecados fazem, né? Eu não estou a dizer que todas as enfermidades que é porque vocês pecaram, não é isso.
Isso há quem diga, mas eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer que há pecados na nossa vida que arrastam e, como consequência, trazem enfermidade à nossa vida. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos de discernimento espiritual. E pedir a Deus e orar a Deus. Há alturas que Deus revela à nossa vida o nosso pecado. E devemos confessá-lo. E ao confessarmos uns aos outros, diz a Bíblia que se orarmos uns pelos outros, nós vamos encontrar cura. Sabe o que é cura? A solução para a sua enfermidade. Está aqui a dizer. Há muitos anos atrás, alguém estava gravemente enfermo. Era um irmão, uma pessoa que era cristã. E aquela pessoa, eu fui visitar ao hospital. Fui visitar aquela pessoa ao hospital. E ela estava consciente, a pessoa estava consciente de que ia morrer, que ia partir. Ela era cristã, estava consciente que ia partir. E eu fui visitá-la, talvez das poucas pessoas já últimas que visitou. E a pessoa pediu-me, disse-me: Pastor Carlitos, tinha uma cadeira, sente-se alguns minutos aqui na cadeira. E durante aqueles minutos que eu estive sentado naquela cadeira, ela disse-me assim: olha, eu sei, vou partir, vou estar com Deus, tudo isso, mas eu quero partir em paz. Preciso de lhe confessar a si alguns dos meus pecados que eu nunca confessei a ninguém. E lembrei-me deste versículo. Aqui ou seja, isto não era como se faz na Igreja Católica. Não era a extrema unção. Não é isso. Vocês estão a entender? Não é isso. Não é? Não é isso. Porque eu não tenho poderes nem autoridade para dar extrema unção a quem quer que seja. Aquela pessoa é que sentiu necessidade, sabendo que ia partir para Deus, ela teve necessidade com o seu irmão em Cristo, que por sinal era também o seu pastor, de confessar alguns dos seus pecados. E depois de confessar, eu ouvi, certo? Ouvi aquilo, pronto, foi. E depois de confessar, oramos, não é? Oramos. Eu com ela pedimos perdão a Deus, aquela pessoa, pedimos perdão a Deus, e no dia seguinte a pessoa partiu. Certo? A pessoa partiu. Porque traz paz. E sabe, muitas vezes, irmãos, há pecados na nossa vida, coisas que fizemos, que são arrastadas connosco, são levadas connosco, e aquilo produz feridas, produz coisas que nos trazem enfermidade, que nos magoam. E precisamos, quando o simples facto de confessar a outra pessoa: fiquei livre, olha, estou livre, fiquei livre. E oramos, a gente, só Deus. Não, a Bíblia diz que é para confessarmos aos outros. Aqui não está a dizer para confessarmos só a Deus. Está a dizer também para confessarmos uns aos outros. Não é o que está aí, irmãos? Está ou não está? Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu creio que há muita gente que não recebe cura porque o problema da pessoa está aqui. Tem a ver com pecado oculto. Coisas muitas vezes estão relacionadas com o seu passado, que nunca foram confessadas, nunca foram partilhadas, nem nunca ninguém orou por aquilo. Nem ela. Então vai levar a vida inteira. Vai levar a vida inteira por ali fora. Porque a Bíblia diz, está aqui, sou eu não escrevi isto, irmãos, isto já cá estava. Está aqui a dizer: se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, está a dizer, devem confessar uns aos outros, está a falar no plural, está a falar na comunidade cristã,
uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para ser curados. No mesmo contexto. No mesmo contexto em que está a falar de confessarmos e partilharmos os nossos pecados, e quando se partilha os pecados é dizer, olha, eu fiz isto mal, olha, aconteceu, fiz, pronto. E a pessoa vai orar, ok, olha, vamos orar. Vamos orar. Está a dizer, traz cura. Traz cura. Eu conheço muitas situações de pessoas que confessaram os seus pecados uns aos outros e trouxe cura. Diz assim, a oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Pastor, mas eu não sabia. Todos nós somos justos. Somos em Cristo Jesus, nós somos justos. Nós somos justos. Qualquer um de nós, ouça bem, qualquer um de nós é justo. Qualquer um de nós está aqui a dizer, a oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Porque em Cristo somos justos. Qualquer um de nós aqui pode orar por qualquer outra pessoa. A sua oração é poderosa. Não precisa de ser a do pastor. Certo? Não precisa de ser o pastor. Olha, você pode chegar ao pé de um irmão, uma pessoa que você partilha a sua vida e dizer assim, olha, pá, eu gostaria que tu orasses por mim. Olha, passa sempre comigo, eu já tenho feito isto com muitas pessoas, meus amigos, irmãos em Cristo. Olha, gostaria que orassem, etc, etc, por isto, na minha vida, etc, etc. Olha, eu gostaria. E Deus cura. Uau, fantástico. Então nós devemos procurar o conselho de Deus. É bom, por favor, entendam bem, eu vou repetir outra vez isto, está bem? É bom nós procurarmos o conselho das pessoas, dos nossos irmãos. Está aqui a dizer isto. E aqui encontramos cura. Mas não se esqueça, recorra a Deus em oração. Sempre. Recorra a Deus em oração. Meus irmãos, agora ouça bem o que eu vos vou dizer. É bom nós como igreja orarmos, sermos uma igreja de oração. Mas uma igreja de oração não é só uma igreja de oração pela dinâmica que imprime de oração, ter intercessores, etc. Uma igreja é uma igreja de oração quando os seus membros, as pessoas que a compõem, não é? Eles têm por hábito, por postura, orar. Isso é que torna uma igreja de oração. Uma igreja não se torna uma igreja de oração porque faz 40 dias de jejum e oração, porque faz um ano de jejum e oração, porque tem intercessores, porque tem... E nós temos, por favor, entendam bem isto. Correto? Vocês entendem bem? Uma igreja é uma igreja de oração quando cada pessoa dessa igreja tem por hábito orar. Ou não é? Não, nós para sermos uma igreja de oração não precisamos ter programas de oração. Aliás, você na Escritura, você nem vê programas de oração. Quais programas de oração? Onde é que você vê lá programas de oração? Você não vê. Mas não tem mal nenhum haver programas, nós temos. Nós temos programas de oração. Mas uma igreja de oração é aquela igreja que tem, cada pessoa tem por hábito orar. Porque orar, ouça bem, orar é uma disciplina do nosso relacionamento com Deus. Orar, ouça bem, orar não muda Deus, mas a oração muda você. Aliás, aqui, vê-se, não é? A oração muda-nos a nós. Quando nós, meus irmãos, quando nós temos uma vida que nós, por hábito, oramos por Deus, e por favor, agora não estou a dizer se você ora muito, se ora pouco, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 3 horas, não é nada disso. Não estou aí focado tão pouco. Mas se você tem uma postura no seu coração de relacionamento com Deus e de oração, aí eu posso garantir-lhe que você é uma pessoa diferente. Sempre será uma pessoa diferente. Pela maneira como você enfrenta os problemas, as dificuldades, você será sempre uma pessoa diferente. Não perfeita, não é? Não estamos a falar daqui de perfeição, não é? Porque isso, ouça, irmãos, isso nós nunca vamos poder, não é? Enquanto estivermos num corpo como o nosso, nós nunca vamos poder ser perfeitos. Isso não existe. Não existe esse conceito. Seremos sempre humanos, perfeitos mesmo só em Cristo. Correto? Aí sim. Mas aqui diz-nos que em Cristo Jesus, quando nós temos uma vida de oração, uau, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento como deve ser. E por último, eu
quero ler 2 de Crónicas 16, 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Diz assim: (16, 9). É que o Senhor está atento ao que se passa na terra, para dar força aos que confiam nele com todo o coração. A Bíblia diz que o Senhor está atento ao que se passa na terra, para dar força aos que confiam nele com todo o coração. Uau! Quem precisa de força do Senhor? Digam lá, quem é que precisa de força? Olha, ele está atento. Ou seja, quando ele aqui está a dizer ele está atento, é interessante. Ele não está aqui a dizer que está a ver quem é perfeito, né? Porque perfeito já disse que ninguém é. Mas a palavra, quando diz, numa outra tradução diz, os seus olhos passam por toda a terra. Ninguém tem assim? Ninguém tem? Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. A palavra perfeito aqui não significa aquele que não comete erros. Claro, todos nós cometemos erros, mas significa aquele que é leal, aquele que é fiel. Correto? Deus não está à procura de pessoas que não cometem erros. Isso é impossível. Deus sempre, né, sempre iria encontrar, e seria uma contradição, erros em nós. Sempre. Somos homens. Somos pessoas. E ainda bem que os temos. Se você disser a alguém que não tem erros, você é internado na hora no manicômio. Certo? Porque não há ninguém que não tenha erros, que não falhe. Não. Aqui está a falar, quando está a falar em ser perfeito para com ele, está a falar em ser leal. Deus vê a sua atitude no seu coração. Olha, a Bíblia diz, Davi era um homem, nós sabemos, não é? As malandrices que ele fez. Mas é interessante que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Não, é uma coisa que parece incompreensível. Diz, sendo ele o que era, fez coisas, olha, fez coisas fantásticas, mas também fez coisas, vai lá vai. Não é? Eu ao pé dele, até pareço papa. Certo? Ele fez coisas terríveis. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Sabe porquê? Porque Deus olhava para o seu coração. Deus não está à procura da pessoa sem erros. Deus não está à procura da pessoa que ali sempre certinho, faz tudo certo. Ali. Não, isso não existe. Isso não existe. Mas Ele está à procura de pessoas. Ele olha para o nosso coração, para o nosso homem interior, e Ele está à procura e vê pessoas leais, pessoas que o buscam, pessoas que o querem amar, que o querem servir, querem ser leais com Ele, querem ser fiéis com Ele, e Ele vai abençoar isso na nossa vida. Como abençoou Davi. Apesar dos defeitos, etc., como todos os homens, né? Mas Deus olha para o nosso coração. Então, meus irmãos, nesta noite, né? Vamos olhar para o nosso coração, vamos ver o que está errado, o que está bom no nosso coração, e vamos corrigir as coisas, porque é isso que Deus quer da nossa vida. Diz lá no livro de Provérbios, dá-me, filho, o teu coração. Não é? Aquilo que Deus busca na nossa vida é o nosso coração, é o mais importante. Deus não quer saber do teu intelecto para nada. Deus não quer saber do teu talento para nada. Quando eu digo não quer saber, por favor, mete isto no devido contexto. Aquilo que Deus quer de ti é o teu coração. Certo? O teu coração. O teu coração é fundamental. Meus irmãos, o nosso coração é fundamental no nosso relacionamento com Deus e para a bênção de Deus na nossa vida. Deus vê o teu coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar com uma palavra de Deus. Vou pedir aqui ao pastor Henrique para terminar com uma palavra de Deus. Amém. Senhor, nesta noite nós levantamos a nossa voz a Ti com gratidão e uma vez mais queremos dizer-te que foi tão bom estar neste lugar.
porque nós podemos perceber a Tua presença desde o louvor, da adoração e também agora com a Tua palavra, onde uma vez mais, Senhor, Tu mostras o Teu cuidado para com cada um de nós. Pois realmente, Senhor, tens falado ao nosso coração com esta palavra e acreditamos, Senhor, que ao cumpri-la, Senhor, nós iremos crescer. Por isso eu oro por cada um que está aqui nesta noite, que ouviu a Tua palavra, que na verdade não apenas ouça, mas que desde já assente no seu coração cumprir a Tua palavra, para que sejamos mais fortes amanhã do que somos hoje, porque é a Tua vontade que cada um de nós possa crescer mais e mais no Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado também porque nos vais proteger agora até nossas casas. Nós oramos, Pai, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e domingo às 10 estamos cá de novo. Amém.